Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje aqui no nosso Consciência Hebraica, você já sabe, é dia especial. É dia de o amanhecer da consciência hebraica. Estamos vendo Jacó, Raquel, Bila, Zilpa, a formação das 12 tribos de Israel. Estamos no capítulo 9 dessa série. Mas do amanhecer é o episódio de número 69. Hoje, 14 de março de 2022. Seja bem-vindo. Nós estamos novamente aqui com você que gosta de estudar os textos hebraicos de Gênesis ao Apocalipse. Os textos da consciência hebraica, da mente hebraica. Os textos que foram expressos através dos profetas, através dos escritores, e que vai dar sentido, vai dar direção, vai dar propósito, vai descrever missão, vai dar um significado para a vida humana. Um dos maiores textos da humanidade que influenciou os maiores gênios da humanidade, pintores, matemáticos, físicos, muitos homens na história humana foram tocados por esse texto. Muitas frases são ditas em filmes, muitas colocações são feitas, enfim. Toda a cultura do Ocidente foi tremendamente influenciada. E aí nós entramos na nossa vida individual, na minha vida, na tua vida, e no nosso dia a dia, aqui no Brasil, na Alemanha, na Irlanda, na França, em qualquer lugar. E nós precisamos dar uma resposta. São alguns decênios da vida humana caminhando sobre a Terra. Bom, então, não há significado algum? Tudo termina em nada? Não há continuidade alguma? Não há sentido para a ética, para o valor, para a vida humana? Há um propósito? Há uma divindade? Então, estas questões precisam ser respondidas por mim, por você. E nós precisamos ir transformando a nossa vida física, emocional, mental e essencial, intuitiva, familiar, social, de amigos, os nossos relacionamentos. Ela precisa demonstrar a compreensão e a relação que nós definimos com a realidade, com o universo, com o sentido da vida. E você pode não seguir ninguém, você pode seguir qualquer um, você pode olhar para Yeshua HaMashiach, para Jesus, o Cristo, para o Messias hebreu. E todos os mestres da humanidade, então você pode se aproximar dele e ver o que ele tem a dizer, qual que é o esplendor da mente hebraica que se manifestou neste homem. E nós estamos aqui trabalhando esse conteúdo, tranquilamente, para quem gosta de estudar. A gente vai fazer uma série mais curtinha aí para frente, para quem às vezes não tem condição de dedicar tanto tempo, mas agora é para aqueles que gostam, pegar caderno, pegar as escrituras, estar com a internet ali e ir vendo os versos das escrituras, estudando, mergulhando, aprofundando, e nós vamos até o final, até o último frame, até o último retrato, a última exposição que esses escritos nos dão. Então seja bem-vindo e vamos aqui para o nosso amanhecer. E aqui no nosso amanhecer você já sabe, né? Nos ventos do nosso Consciência Hebraica, a gente diz, a consciência hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana, procurando retirar a influência que não foi muito saudável greco-romana, né, do helenismo. Venha com a gente, nesse curso veremos o início de todas as coisas, você vai ter uma grande oportunidade. Desejamos a você uma boa viagem, oferecemos o nosso jato e vamos viajar. Aqui, nesse curso, nessa sequência, nessa série, nós estamos vendo a edificação de um altar em sua vida, aprendendo essa lição com Jacó, o Deus de Israel, uma essência para todas as circunstâncias, reprise as promessas de Deus em sua vida continuamente, o símbolo da morte de Raquel e seu duplo parto, Benoni e Benjamim, foi um capítulo lindo, está um pouquinho aí para trás, conceito de molde, arquétipo,
tipo nas escrituras hebraicas, a gente viu no encontro passado. Estamos agora entrando no mistério, no símbolo de Esaú, dos Edomitas, que prossegue até o Apocalipse. Sempre vemos o fim anunciado desde o princípio, fazemos relações do Gênesis até o Apocalipse e lemos os escritos hebraicos como composição de mão única, que é surpreendente, fantástico e eleva você espiritualmente. Muito bem. Estamos nesse curso focando a genética crística para a formação do Messias. Então, se você nos acompanha aqui, você sabe que nós vemos Jesus como o que ele diz que é. O que Jesus mais falou que ele é lá no Novo Testamento? Filho do homem, ou seja, filho é produto. Homem é natureza humana. Então, ele é produto da natureza humana. Então, nós estamos vendo a genética pela qual ele foi sendo formado, na escada de ouro, o fio de ouro, o cordão de Ariadne, usando os gregos, que formou um ser humano para nos tirar deste labirinto. Então, estamos vendo os antepassados de Jesus e estamos aprendendo com isso, porque são milhares de anos de sabedoria. Então, eu estou procurando tirar a sabedoria para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, ou seja, situações familiares, sociais, de trabalho, aplicações nos estamentos da sociedade, nas grandes instituições que estão presentes, tudo isso nós estamos tentando aplicar. E eu espero que isso seja muito bom, seja interessante para você. Muito bem. Grandes lições sobre a vida, muita sabedoria. Nós ficamos de ver aqui, vamos pegar Isaías 34, mas só para quem não... Se você não pegou os últimos capítulos, entre lá no YouTube, digita lá Consciência Hebraica, acha o nosso canal, vai lá nas playlists, lá você tem a playlist O Amanhecer da Consciência Hebraica, tem todos os capítulos, pegue os anteriores. Então, no anterior, nós vimos a noção de arquétipo, que é um molde, alguma coisa que caracteriza um conjunto de comportamentos físicos, emocionais, mentais e espirituais de um indivíduo. Mas que também esse arquétipo, esse molde, está na sociedade. Então, você, ao frequentar um lugar, ao ver um comportamento de uma empresa, ao ver o comportamento de um governo, ao ver o comportamento de qualquer instituição da sociedade, de uma escola, de um veículo de mídia, um filme, uma peça de teatro, você observa onde é que aquilo está fundamentado, que arquétipo aquilo está servindo, para onde aquilo está apontando, qual é o valor que aquilo está transmitindo. Então, nós aqui não somos mais inocentes. Para tudo tem um sentido, para tudo tem uma intenção. Então, nós vimos essa noção de arquétipo, o crístico e o anticrístico. E nós vimos que Esaú, que foi irmão de Jacó, e que foi chamado de Edom, por causa daquele guisado vermelho, deu nome a todo esse povo, apesar do conserto que ele teve com os irmãos, com o irmão dele no final da vida, uma atitude muito correta, mas ficou a marca da atitude dele ter vendido a primogenitura, não ter se interessado pelas coisas do eterno, mas ter ficado preso às circunstâncias da vida, ao momento presente, como um não sentido de eternificação, como uma escolha do tempo. Então, nós ficamos de agora pegar textos das Escrituras e analisar profundamente, com visão apocalíptica, até o fim, o que Edom representa. Porque você vai encontrar esse nome Edom aí para frente em vários textos. Se você não tiver essa chave, você vai ter dificuldade de compreender. Então, bom, só para a gente dar um roteiro básico, Primeiro, a gente usa aquela grande chave que para nós é fundamental, que é Gênesis 1, 26. Então, o que a divindade propõe, através dos textos hebraicos, formar um ser à sua imagem e semelhança, construir templos cósmicos para a habitação do seu ser, formar a noiva do Messias hebreu, que é a eclésia, o ajuntamento dos seus discípulos. Enfim, vários símbolos. Então, essa é uma chave fundamental para a gente entender tudo o que está acontecendo na direção geral da história
da divindade. Até hoje, né? Em todo sentido. Você olha para trás, olha para o presente, olha para o futuro, você vai usar esse parâmetro. Por quê? Porque os verdadeiros autores da história humana não são os homens, não são as pessoas. Ah, mas você não frisa que o homem tem arbítrio, que o homem tem escolha, então nós é que escrevemos. Sim, nós temos um arbítrio pessoal particular, né? Nós temos uma faixa arbitral, eu não consigo tomar decisões fora dessa faixa, e a divindade é tão incrível e tão impressionante que a soma global de todas as pequenas escolhas e decisões livres de cada um fazem a somatória de um desenho arquitetônico, de um desenho de tapeçaria, que revela o quadro que ela programou, que ela previu, que ela quer, que ela propõe que seja realizado. Olha só que engenharia, né? Que nós inclusive vamos lançar uma série, agora eu vou até convidar a fazer aqui a propaganda para você, é uma série que vai tratar dos grandes fundamentos do consciência hebraica, do conhecimento. Nós vamos tratar temas profundos como esse. Bom, então esse é um ponto fundamental, né? Gênesis 1:26. A outra coisa, ao vermos o Apocalipse, nós temos inclusive uma série aqui chamada O Apocalipse de Jesus. Essa playlist está completa, com todos os capítulos, ela é um resumo da visão do Apocalipse. Está nos nossos planos aí para frente, é lançar o Apocalipse de João, que aí é o último livro das Escrituras e que fecha com chave de ouro, nós vamos aprofundar ainda mais. Mas ali você já vai ter um estudo que vai demonstrar para você algumas etapas que nós compreendemos que as Escrituras propõem. Veja, como sempre, nós, de maneira humilde, colocamos a nossa perspectiva da visão hebraica, respeitando todas as outras, no sentido de que a nossa não é a única, nem é a melhor, nem é a mais correta, mas é a que recebemos, né? E nós pedimos de você essa consideração. Se você está aqui estudando e acha interessante, talvez você já tenha alguma visão formada, mas nós temos alguns estágios que nós descrevemos do Apocalipse que são um pouco diferentes da teologia geral que é apresentada. E lá no lugar próprio, que é o Apocalipse de Jesus, a gente apresenta os pontos desse desenlace que vai ser o Apocalipse. Então eu vou descrever para você algumas etapas, só para que você seguir à medida em que nós formos ler os textos, né? Você não precisa adotar isso, nem considerar isso verdade absoluta. Para nós, o conhecimento não é uma finalidade, ele é apenas um meio, ele é um andaime que você usa para terminar a obra, mas ele não fica fixo, né? Porque hoje nós vemos por espelho em enigma, amanhã veremos face a face e conheceremos como também somos conhecidos. Por enquanto, o espelho pode ser cada um encontrar um espelho que seja o melhor possível para você se enxergar, você ver o universo. Nós damos aqui o nosso reflexo, o que a gente entende, o que a gente compreende, e você tem essa liberdade, né? Então veja, vamos descrever algumas fases, né? A gente sabe que a história vai culminar em dois personagens que são as duas testemunhas e correlatas a ela, contemporâneas a elas, o anticristo. Então, fase do anticristo e das duas testemunhas. Isso será depois da tribulação, já entrando na grande tribulação. As duas testemunhas ferem o anticristo quase morre, elas se tornam pregadoras mundiais do evangelho, todo mundo que é de Jesus naquele tempo se revela, vem a público, só que ele recupera o vigor e mata as duas testemunhas e mata toda a igreja militante na terra. Então aqui já começa uma tremenda diferença, né? Porque a maioria das igrejas espera Jesus voltar aqui no planeta Terra. E uma parte das igrejas espera a Terra ser reformulada, reformada, e o universo ser reformado, e a vida continuando por aqui. Nós vemos nisso uma impossibilidade. Não há como a estrutura do tempo comportar o projeto atemporal da divindade, aquilo que é infindável, aquilo que nunca termina, a vida infinita.
o tempo é temporário, né? E tudo que está no tempo, o próprio universo, os 15 bilhões de anos-luz de matéria organizada, vai chegar a um fim. Então, Jesus não vem aqui. Então, lá no estudo próprio, a gente pega todas as passagens para demonstrar isso, né? Você fica completamente tranquilo se você compreende, não, Jesus vem aqui, vai me buscar, eu vou ser arrebatado, ok, sem problema nenhum. O importante é você manter a fé, a chama, a santidade, a alegria, a paz. Mas, na visão que temos das Escrituras, não é assim. Morte de toda a igreja, o anticristo reina vitorioso por algum tempo, aí vem as notícias pelos cientistas de que o universo está sofrendo uma grande avaria e que é irremediável. Tá? O anticristo, ao final, é morto, a humanidade se revolta contra ele, tem cenas que descrevem a morte do anticristo, lá em Ezequiel, em Isaías, a derrota dele, e aí termina o universo, termina o planeta Terra, com a queda das estrelas, com os elementos incandescentes, como diz Pedro e todo o Apocalipse, nós chamamos de descriação. Duas testemunhas, anticristo, grande tribulação, descriação. Aí vem o dia da ressurreição dos mortos. Há um lagar formado de toda essa criação, descriação feita, né? Criação em tempo descriada, e ali então acontece o dia da ressurreição dos mortos. Todo ser humano que exerceu arbítrio e vida consciente, viveu e morreu, vai simultaneamente, todos serão trazidos à vida. É o famoso dia da ressurreição dos mortos. Nós não chamamos de ré, porque não é para trás, né? Não há mais universo, não há mais corpo de carbono, não há mais estrutura óssea. Então nós não vamos voltar a ter o corpo que tínhamos, nós vamos surgir agora com um efeito que a morte faz, que é maravilhoso. Ela separa o elemento crístico do elemento anticrístico. Nós temos um estudo, em breve será publicado, A Morte e a Condição dos Mortos. Não perca. Inclusive, nesses temas fundamentais, é um dos temas que eu vou abordar. Então, você vai ver o papel que a morte tem, maravilhoso. Então, ele separa o elemento crístico do anticrístico. Esse corpo energético, crístico, espiritual, que vai surgir, ou vai surgir crístico, ou vai surgir anticrístico. Neste momento, dessas duas humanidades geradas, ou seja, a humanidade crística e a humanidade anticrística, aí sim Jesus surge e faz o arrebatamento. Ele arrebata os crísticos para o famoso milênio, que já não tem mais sol, não tem mais lua, não é tempo mais, mas é colocado 1000 é o número do homem gerado à imagem e semelhança de Deus. Então é um período de complementação, de preparação final da nossa estrutura corporal atemporal, chamada de milênio. E também os anticrísticos vão para o milênio anticrístico. Depois a Batalha do Armagedon. O que é a Batalha do Armagedon? É a descriação do abismo, né? Porque se você olhar o nosso gráfico da criação, vou colocar aqui, você vai ver que há uma diferença. Eu vou ampliar esse gráfico para dar bem a noção para vocês. Aqui, ó. Então, vamos dar uma ampliada no gráfico. Ó. Então, primeiro, a descriação é feita aqui da Terra e do universo, que é essa elipse aqui, ó. Vendo? Ela então dissolve essa elipse, mas ela forma o grande lagar ainda com o abismo, dentro do abismo, tá vendo? O que é a Batalha do Armagedon? É esta descriação deste abismo, tá vendo? Então tudo vai descriar. E aí eu vou mostrar para você isso no gráfico paralelo. Você vai ver como no gráfico paralelo já dá uma outra perspectiva. Quer ver? Deixa eu pegar aqui o gráfico paralelo, que você já vai entender muito melhor, com mais facilidade graficamente. Olha lá. Vamos lá para o gráfico paralelo. Então, você está vendo aqui, ó, o verbo, ele está congelado aqui, ó. Isso daqui é futuro, tá vendo? Ó? Isso daqui é futuro. O verbo, essa ponta aqui do verbo, essa ponta aqui, ela está aqui agora. E aqui nós temos, então, o universo. Ó. E dentro do universo a Terra e o ser humano, lá com a qualidade
anticrística e crística. Na morte vai ser separada. O verbo, quando houver a descriação, ele vai sair daqui e vai vir para cá, ele vai fazer a primeira subida e para aqui. Ó. Então, tudo que está aqui para baixo é descreado e forma-se o grande lagar. Mas olha o que permanece. Permanece o abismo. Aqui vai ter o milênio dos crísticos, o milênio dos anticrísticos. E aí o que é a batalha do Armagedon? Esta estrutura aqui é descreada. Essa estrutura é descreada e nós vamos para as bodas do Cordeiro atravessando o Rio Jordão, para entrarmos na Terra Prometida, ou o Mar Vermelho, saindo do Egito. Ó. Os dois símbolos são fantásticos. Né? E aí temos as bodas do Cordeiro. Ok? Então, eu sei que uma visão dada assim, rapidamente, dessa maneira, pode ser meio impactante, meio confuso, mas a gente tem estudos próprios onde a gente pega cada passagem, não é o caso aqui. Porque agora eu vou entrar em uma série de textos apocalípticos, e quando eu falar descriação, ou quando eu falar lagar, ou quando eu falar fora do tempo, você precisa entender. Né? Então, por isso que eu estou dando essas etapas, né? 2 testemunhas de anticristo, grande tribulação, descriação, lagar, ressurreição dos mortos ou nova geração, arrebatamento, milênio, batalha do Armagedon, morte da morte, Apocalipse 20, e travessia do Jordão, o Mar Vermelho, festa, bodas, as bodas de casamento, né, as bodas do Cordeiro, e aí então a temporal evolução infinita. Ok, então vamos voltar para o nosso PowerPoint, tudo isso para a gente dar aqui. Agora você está mais preparado para a gente pegar os textos e nós estudarmos. Né? Então, Isaías 34:1 está escrito assim: chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai, ouça a terra e a sua plenitude. Olha, nós colocamos essa terra com letra maiúscula, porque não é terra no sentido local, né? É planeta Terra. Está falando para toda a humanidade. Terra e a sua plenitude. Então, aqui incluímos todos os habitantes do planeta Terra. Então, vamos ver o que vai ser dito, o que vai ser falado aqui. Ó. O mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. Olha, aqui, para entender o texto, você já tem que se remeter às fases que nós escrevemos. Então, dia da ira de Deus, dia do furor de Deus, tem dois momentos. Um momento é o da descriação do universo, os 15 bilhões de anos-luz, os 15 bilhões de expansão de matéria, a descriação é chamado de uma ira. Então, voltando aqui para o nosso gráfico, ó, primeira ira é a descriação deste ponto aqui, ó, desta dimensão aqui. Okay? Aí a segunda ira é quando houver a descriação do abismo. Então, quando nós ouvimos ali falar em matança, pode ser a primeira e pode ser a segunda. Né? Nós precisamos de mais elementos do texto para podermos entender. Mas agora já fica um pouquinho mais claro para você entender. Ira, furor, tem dois momentos. Um, quando faz a descriação do universo, do planeta Terra, as estrelas caindo, os elementos se fundindo. Depois, quando faz a descriação do abismo. Vamos ver se o texto dá elementos para a gente entender qual é esse momento. Ó.
Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, o seu furor sobre todo o exército delas. Ó. Que aparentemente parece a batalha do Armagedon. Está vendo? Todo o exército de todas as nações. Ó. Indica ser a segunda parte. Ele as destruiu totalmente, entregou as matanças. E os seus mortos serão arremessados. E dos seus cadáveres subirá um mau cheiro. Os montes se derreterão com o seu sangue, e todo o exército dos céus se dissolverá. Os céus se enrolarão como um livro. Ó, você vai observar aqui essa cena impressionante, maravilhosa, que com o nosso gráfico paralelo, ela fica perfeita. Né? Até quando eu dou curso para as pessoas presencialmente, eu pego o gráfico paralelo e enrolo ele, assim, dizendo, ó, tá vendo? Você vai enrolando ele, ele vai subindo, e o que sobe faz a descriação. Então, olha aqui, ó. Veja, à medida que você for subindo esse gráfico aqui, ó, à medida que você for subindo ele, que for enrolando ele aqui, ó, tudo que ficar para baixo vai sendo descriado. Então, ele tem duas subidas, ele se enrola aqui, ó, acontece a descriação de todo o universo, ele para. Aí tem dia da ressurreição dos mortos, ou nova geração, porque não volta mais para trás, né? Milênio, batalha do Armagedon, o verbo volta a subir, ele vai dar essa subida aqui, ó, é a segunda subida. Então, quando nós vemos aqui no texto, olha lá, que e os seus mortos serão arremessados, e dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e os montes se derreterão com seu sangue. Todo o exército do céu se dissolverá. Olha aqui, dá para ter ideia que continua a Terra, continua o universo? Não dá. Os céus se enrolarão, olha, não vão ficar mais fixos como um livro. Todo o seu exército cairá, ó. Estrelas, cometas, planetas. Olha a descrição aqui, ó. Como cai a folha da vide, como cai o figo da figueira, ó, depois que ele dá o produto dele. Então, uma vez que a terra produziu todos os filhos de Deus, né, o Apocalipse diz assim, quando a videira estiver madura, então ela será ceifada. Pois a terra representa essa videira. Quando todos os filhos de Deus forem produzidos, o anticristo mata toda a igreja na terra, a terra fica dominada por uma anticristicidade, ela chega ao fim. Ela não tem mais sentido de produzir filhos para Deus. Então aqui está dizendo exatamente, fazendo esta descrição. Porque a minha espada se embriagou nos céus, e eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus foi formado aqui na Terra, o seu nascimento como Messias se deu na primeira manifestação dele, manso como um cordeiro, como ovelha levada ao matadouro. Jesus não falava de ofensa a ninguém, e tentava trazer todos ao arrependimento, se pudesse converteria o mundo todo. Então, essa é a primeira manifestação. Mas o Apocalipse e as Escrituras falam da ira do Cordeiro, assim como falam da ira de Deus. Então, outra passagem forte é quando a Escritura diz, olha, não tome nenhuma vingança na sua mão, porque se você tomar sua vingança pessoalmente, você vai entrar na dimensão da anticristicidade. Minha é a vingança. Então, alguém te ofendeu, alguém te detratou, alguém te roubou, alguém te abusou de você, não queira se vingar pessoalmente, não queira se vingar particularmente. Ore por aquela pessoa, busque o arrependimento dela. Se ela se arrepender, você vai ganhar um companheiro de jornada, um irmão. E ela vai te restituir, ela vai procurar consertar o que fez. Se ela não mudar, você fica tranquilo que a consequência virá sobre ela, a vingança não é tua. Então, tudo que nós estamos vendo aí,
inclusive governantes, gente poderosa, oprimindo a classe trabalhadora, pagando muito menos do que devia, vivendo abundantemente com bilhões e bilhões acumulados de lucro, um dinheiro que não faz sentido nenhum a pessoa ter, ou seja, chega um ponto, né, que o dinheiro não faz a menor diferença para o indivíduo, particularmente, enquanto milhões passam fome, desespero e tudo mais. Isso tudo, aparentemente, parece que não tem Deus aí. Por quê? Porque nós estamos na época do arbítrio, porque nós estamos na época dos homens exercerem as suas faculdades. Né? Mas minha vingança. Então, toda essa corrupção, todas essas instituições fraudulentas, todos esses governos fraudulentos, corruptos, perdulários, e todas as pessoas que se comportam como se não houvesse nenhum código ético e moral para a vida, né, estão exercendo o seu arbítrio nesse momento. Agora, dizer que não há consequências, nós não podemos ficar calados em dizer que não, a verdade é cada um que determina, porque o mim mesmo de cada um é que sabe o que é bom e o que é mal. Não tem nada disso, não. Né? Você pode comprar essa história se você quiser. Né? Se quiser educar o teu filho assim, se quiser viver do jeito que você quer viver, à vontade. Porque agora é o tempo de você fazer isso. Mas nós não podemos concordar com isso. Nós precisamos denunciar isso, dizendo, olha, há um parâmetro de virtude, há um parâmetro de valor, há um parâmetro para a vida, há um comportamento que acumula uma determinada qualidade, uma determinada energia. E você precisa se inteirar das escrituras, entender esse código para você e procurar realizá-lo. Né? Então, esse texto, ele está descrevendo esse ponto aí. Ó. Edom, ó, então aqui vem o símbolo de Edom. Edom descerá. Eis que sobre Edom descerá a espada embriagada. De quem? De Deus. O povo da minha maldição, ó. Aí, mas como? Deus amaldiçoa alguém? Que Deus é esse que amaldiçoa? Olha, só você ler lá Deuteronômio 30. Deus fala lá, olha, eu sou o autor da bênção, e eu também sou o autor da maldição. Agora, meu filho, escolhe a bênção, eu quero te abençoar. Mas se você escolher a maldição, eu preciso cumprir o que você mesmo escolheu. E aí você vai ser o povo da minha maldição, por tua escolha. Eu indico que você não escolha isso. Mas você que sabe, eu não posso decidir por você. Esse é o jogo do arbítrio, da consciência, da individuação, da individualidade. Por isso que nós não somos robôs, não somos máquinas. Né? Não é lá o átomo, o próton, o quark, o elétron não decide por onde vai. O mineral não decide por onde vai. O vegetal obedece à lei de uma sensibilidade. O animal, o instinto. Agora, chegando no animal hominal, é muita coisa. Ah, mas o homem é totalmente determinado, ele não tem arbítrio. Bom, se quiser compreender isso, fique à vontade. As escrituras deixam claro que a peça fundamental da vida humana é a consciência, é a individuação, é o arbítrio e é a atitude consciencial. Que é pior do que o arbítrio, porque é quando você assume já decisões tomadas, entendeu? Então, né, veja o que está escrito aí. Ó. A espada do Senhor está cheia de sangue, está engordurada da gordura do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins e de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra. Então aqui já começam os símbolos. Opa, estava sem o texto aqui. Olha lá, o texto é isso daí. Ó. A espada do Senhor está cheia de sangue, está engordurada, da gordura do sangue dos cordeiros de bodes, da gordura dos rins do carneiro, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra. Então, Bosra era uma das capitais que simboliza esse povo anticrístico, que era Edom. Era uma das capitais principais de Edom. Então, ele está falando dos anticrísticos aqui, ó. Bosra era a capital de Edom. Grande matança na terra de Edom. Né? Então, quando nós estamos falando aqui de Edom,
Você já não está mais olhando para aquele povo simplesmente dos descendentes de Esaú. Você está olhando para toda a terra, você está olhando para os seres humanos que, pelo arbítrio, escolhem a sua natureza anticrística. Viver por ela, realizá-la, optar por ela, escolher por ela. Ah, mas eu não sei o que é. Não, não sabe como. Sabe sim, há uma consciência dentro do ser humano. Há um apontamento, o elemento crístico está em toda a humanidade. A pessoa pode dizer que não quis ouvir a voz interior. Não estou falando de religião, não. Estou falando de pregação, estou falando de padre, de pastor, de nada disso. Estou falando o homem olhando para dentro de si. Vai ter lá vozes diferentes no seu interior. E ele então vai escolher o que ele quer, o que ele realmente deseja. Então, é isso que o texto está tratando. Né? Você vê que já tem um outro elemento aqui. Ó. E os bois selvagens cairão com eles, e os bezerros com os touros, e a sua terra embriagar-se-á de sangue até se fartar, e o seu pó engrossará com a gordura, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela contenda. Ora, retribuir, na verdade, não é que Deus está perseguindo ninguém e que está se vingando de alguém. Retribuir pelas escolhas que cada um fez. Né? Você escolhe a vida. De novo, Deuteronômio 30. Né? Meu filho, olha, eu criei a vida, eu criei a morte, eu criei o bem, eu criei o mal, eu criei a bênção, eu criei a maldição. Escolhe a vida, escolhe a bênção, escolhe aquilo que vai te... Porque se você escolher a morte, se você escolher a maldição, eu não vou poder fazer nada. O arbítrio é teu, a escolha é tua. Então, retribuição significa a escolha que você fez, o caminho que você quis trilhar. Né? Eu sei que tem aí a juventude, tem um entusiasmo, mas todo mundo vai vivendo alguns decênios e a juventude vai passando e você vai tendo maturidade, você vai olhando para a vida. Né? E tem gente que fica nessa aridez, não tem sentido nenhum, não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo aqui, não sabe para onde vai. Não sabe o que tudo isso significa. Ah, mas ninguém sabe. Bom, ninguém sabe não. Você pegar de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que sabe. Né? Tem um sentido. Jesus soube, ele indicou. Inclusive se auto-indicou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ah, mas ninguém pode falar isso porque ele era um ser humano. Bom, ou ele era maluco ou ele sabia o que estava falando. Né? Eu prefiro compreender que ele sabia o que estava falando. Que ele era verdadeiro nas palavras deles. Seria falsa humildade se ele não dissesse o que ele era. Então, tá aí. Né? Aqui nós estamos pegando os textos e vendo. Porque ou será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela contenda de Sião. Olha, esta contenda de Sião é o embate dessa natureza de viés crístico, anticrístico aí na humanidade, nas instituições. Mas o campo fundamental e último é o coração humano, é a vida humana, é a alma humana, é o ser humano, tomando e fazendo as suas escolhas. Então, tá aí, né? A gente deixa para você entender. Ó. E o seu pó, e os seus ribeiros se tornarão em pez, ou seja, fogo, né? Água se tornando em fogo. E o seu pó em enxofre, e a sua terra em pez ardente, ó, fogo ardente. Nem de noite, nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada, pelos séculos dos séculos ninguém passará por ela. Então aqui, ó, a gente vê, né, muita gente usa essas passagens, fala de um sofrimento eterno, né, que o inferno é uma coisa eterna, etc. Mas por que dá esse sentido? Porque uma vez que a pessoa tinha como proposta viver eternamente, e ela vai estar morta, ela vai entrar na segunda morte, também Apocalipse fala bastante da segunda morte, significa que ela
ela não viver a glória e a evolução da vida eterna, é um sofrimento eterno. Mas ela vai entrar numa extinção. Aí fala em enxofre e fogo. Ó, lago de fogo e enxofre no Apocalipse. O que é isso? Batalha do Armagedon, segunda morte. Então você vê aonde o texto foi, e aqui fica claro, Bosra, capital de Edom, fica claro o uso de Edom. Então lá nós estamos no amanhecer na história de Jacó, né? Vendo as tribos de Israel. Então, da mesma maneira que as tribos de Israel, as 12 tribos, representam os crísticos de toda a humanidade, Edom, com todas as suas tribos, vão representar a humanidade anticrística, que vai estar realizando a segunda morte, realizando a não realização. Então, aqui no texto, nós vemos exatamente isso. Então, vamos caminhar mais aqui para um texto, Isaías 63. Olha, o texto já começa com a capital de Edom de novo. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? E aí nós vamos usar uma passagem de Apocalipse, ó. Apocalipse 19, 13. O que está escrito em Apocalipse 19, 13? E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo que se chama é a palavra de Deus. Este que é glorioso em sua vestidura. Bom, estamos falando do Mestre, do Senhor. Estamos falando de Jesus. Só que agora não é a manifestação do manso Cordeiro de Deus. Agora nós já estamos vendo ele com vestes tintas de sangue. Então é a ira do Cordeiro. Então a ira do Cordeiro, voltando lá nas nossas etapas, né? Principalmente é chamado a ira de Deus, a descriação. A ira do Cordeiro sempre envolve a segunda morte, a morte espiritual. E fala que ele vem de Bosra, né? Então ele vem da capital. A capital é onde está a maior quantidade de gente, é o que representa aquela nação. Então o que nós estamos vendo aqui? Batalha do Armagedon. Então a descrição de Jesus na batalha do Armagedon. Então veja aí, ó. Quem é este que vem de Edom e de Bosra com vestes tintas, ó, vestes salpicadas de sangue? O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, que é Jesus. Este é glorioso em sua vestidura. Lembramos sempre para você, né? Uma das palavras, a palavra glória ou a palavra louvor, qual que é o sentido profundo dela? Eu ficar dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu ficar louvando, louvando, louvando. Não. Sim, mas o que ela significa? Ela significa Gênesis 1, 26. Qual é a glória de Deus? O ser humano gerado à sua imagem e semelhança. Qual é o louvor de Deus? O ser humano gerado à sua imagem e semelhança. Então, quando diz que a sua veste é gloriosa, é Jesus gerado à imagem e semelhança de Deus. Este ele é glorioso em sua vestidura, que é o seu próprio ser, né? Não tem mais veste sobre o corpo dele, né? Se você quer conhecer o corpo real de Jesus, não foi aquele que ele apareceu para os discípulos lá, né? Depois que ele morreu, que ele foi gerado novo, ele tomou a mesma forma plástica que ele tinha. E já foi difícil reconhecê-lo assim. Imagina se ele aparecesse com outro corpo, o corpo dele atemporal, né? Mas se você pegar o Apocalipse 2 e 3, você vai ver ali o verdadeiro corpo do Messias, que é um corpo simbólico, um corpo energético, crístico, espiritual. Então, o corpo dele é o ser dele, não tem mais vestimenta, não tem mais nudez, não tem mais no sentido de precisar de roupa, né, para preservar a temperatura ou a dignidade ou a questão moral. Tudo isso lá não será mais dessa maneira. Então aqui, ó, ele é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força, força do infinito, né? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Ó,
Aqui nós temos a definição de justiça. Eu que falo de justiça. O que é justo? Bom, para você saber o que é justo, você tem que ter um parâmetro. Porque para se ajustar, precisa ter um parâmetro. Qual é o parâmetro da justiça cósmica? Gênesis 1:26, por isso que eu falei que é a chave fundamental. A realidade está gerando um ser à sua imagem e semelhança. O que se encaixa nessa formação é justo. O que não se encaixa é injusto. Então, ele pode falar de justiça. Por que ele fala de justiça? Ele foi o que se realizou à imagem e semelhança de Deus. E por que ele é poderoso para salvar? Porque além dele realizar a si mesmo, ou seja, dele se tornar filho de Deus, ele também se tornou causa de eterna salvação para todos que realizam o ser crístico na humanidade, quer tenham conhecido ele, quer não, se viveram pela ética, pela dignidade, pela virtude, pela verdade, em qualquer civilização aí, quem vive por essas coisas vai sofrer, não vai se dar bem, vai abrir mão de um monte de coisa. Né? E se a pessoa foi fiel a tudo isso, então ela será salva por Jesus, ela ganhará dos... O que é salvação? É ganhar do ser dele e transcender o tempo, a destruição que haverá de tudo que é temporal. Então, isso é que é a salvação. Por isso que ele diz aqui, olha, eu falo em justiça, poderoso para salvar, ele é o Salvador. E aí a pergunta, por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa o lagar? Olha aqui, lembra quando nós escrevemos as fases, né? A gente descreveu lá, o primeiro lagar é o da descriação, então, anticristo e duas testemunhas, morte das duas testemunhas, morte da igreja, depois descriação de morte do anticristo, quando sabe que o anticristo, quando sabe que o universo vai terminar, porque ele fala que vai haver uma era infinita de vida e trai a humanidade inteira, ele é morto, fim do universo, fim da terra, primeiro lagar, da descriação. Aí tem dia da geração nova da humanidade, das duas humanidades, crística e anticrística, Jesus vem no lagar, depois milênio, crístico e anticrístico, depois batalha do Armagedon, aí pisa o lagar, que é a segunda morte. Então tem dois lagares. O segundo lagar é o da segunda morte. O primeiro lagar é o da descriação do universo. E ele pisando o lagar aqui, você já vai entender que é o lagar da segunda morte. Eu sozinho pisei o lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Eu os pisei na minha ira, ira do cordeiro. Você pode pesquisar e você vai encontrar. E os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Então você vê, não tem nada aí que diga respeito à vida de Jesus aqui no tempo, aqui na terra. Então está nos mostrando os atos do Messias pós-descriação, já na dimensão que nós vamos ver até as bodas do Cordeiro. Mas antes tem a batalha do Armagedon. Então ele está descrevendo a batalha do Armagedon, nessa passagem. Que o dia da vingança esteve no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei e não havia quem me ajudasse. Olha, por que fala, né, frisa que ele foi único a poder realizar esse feito? Porque de fato, né, ele é o primogênito e unigênito do Criador. Não houve um segundo que pudesse ser gerado. Então ele foi único a realizar essa missão em si, ser Senhor e Salvador para nós. Então ele é um único digno de pisar o lagar. Porque ele é o próprio Deus. Qual que é a maior manifestação de Deus? Deus não tem corpo, porque o corpo dele é todo real, todo ser, todo infinito, todo atemporal é o ser de Deus. Mas agora ele tem um corpo. O corpo dele é o Cordeiro de Deus. É o templo vivo de Deus, que é o Cristo que ele habita. Então, o movimento da descriação, o movimento vai ser feito por Deus, e Jesus é o único que tem essa condição comparável
como manifestação de Deus. Então ele que pisa o lagar, no caso, a segunda morte. Particularmente, a descriação sempre é mais colocado como a ira de Deus. A segunda morte é a ira do Cordeiro. Então, essas duas fases. E agora o texto então fica mais claro para você. Já vai lendo e já vai situando e entendendo. E não houve quem me ajudasse, porque foi único a realizar. Admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe salvação e o meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Olha, então é o que nós falamos aqui, né? Deus apela até a descriação do planeta, para toda a humanidade, ele apela para que o homem compreenda o seu propósito, para que busque o bem, para que busque a virtude, para que busque a realização, para que realize o seu ser. Agora, se o homem escolhe a morte, escolhe a transgressão, escolhe a iniquidade, né? Escolhe a ação contrária à vida de Deus, ele vai colher um resultado relativo a isso. Não é que Deus está irado, não é que o Cordeiro está irado, é que as pessoas escolheram a morte, escolheram a ira, e elas então vão ativar a descriação, ativar a segunda morte. Agora é colocado sempre como uma batalha, mas não há espada, não é nada pessoal que Jesus vá lá estrangular alguém, pisar em alguém, cortar alguém. São processos cósmicos que são descritos para nós com imagens que nós conhecemos. Se fosse descrever energeticamente o que vai acontecer, nós não temos condição de compreender. Então, quando fala numa batalha, na ira, em sangue, em tudo isso, nós entendemos. O objetivo é esse. Tá? Mas já não há mais terra, não há mais universo, não há mais corpo físico. Tá? É importante você compreender a simbologia disso. E o principal aqui, a escolha do ser humano, que está acumulando essa ira. Quem que está fazendo essa ira? Quem que está esticando esse estilingue da ira? É a própria humanidade. Né? Qual seria a intenção da divindade? Formar todos os seres humanos que nascem na Terra à imagem e semelhança de Deus. Isso seria possível? Sim. Não há um braço curto da divindade, não há falta de material da divindade para gerar os seus filhos. Ele quer gerar todos a sua imagem e semelhança, mas é uma questão de escolha do arbítrio humano. Né? E agora, então, ele vai dizer, olha, tudo isso foi uma escolha da humanidade, mas a benignidade do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu, e grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias, segundo a multidão das suas benignidades, porque dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele fez o seu Salvador. Olha, então, voltamos aqui para o tempo, né? Você percebeu o movimento? Volta para a realização de Jesus. Então, Deus apelando para a humanidade, né? Sendo benigno, sendo misericordioso, sendo longânimo, dando tempo para as pessoas, até o esgotar, até as pessoas falarem, não, nós queremos a morte, nós queremos a iniquidade, nós queremos é isso, nós queremos ir contra a vida. Não queremos nos submeter a nada, nem a ninguém. Então, aqui agora volta e fala das benignidades, fala, olha, ele quis formar o povo, ele quis formar, aqui ó, assim ele fez o seu Salvador. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o mensageiro da sua presença o salvou pelo seu amor e pela sua compaixão. Olha que lindo isso, né? Senhor, isso é Antigo Testamento, mas olha que lindo, né? O amor de Deus, a compaixão de Deus, formar um homem como Jesus, com o coração de Jesus, com as palavras dele, com os convites que ele faz. E a humanidade dá risada disso tudo, despreza isso tudo, vai contra isso tudo, quer criar os seus próprios caminhos. É o arquétipo Caim, é o arquétipo Babel, é o arquétipo Sodoma e Gomorra, e é tudo isso que a gente vê aí na sociedade. Agora, vai ter consequência? Ah, não, vamos dizer que não vai ter consequência. Então nós vamos mentir? Não, a consequência está aí, você está vendo aí a consequência. Porque ele é um Deus que revela tudo o que vai acontecer.
Agora, as pessoas mudam? Ah, olha aí. Mas, em toda a angústia deles, ele foi angustiado. Deus não se alegra, né, de que a humanidade faça as escolhas que faz. Ele sofre com as escolhas que a humanidade está fazendo, porque ele sabe onde vai dar. Mas como é que ele vai fazer? Transformar todo mundo em robô e obrigar todo mundo a amá-lo, um amor obrigado? Olha para o teu marido, para tua mãe, para alguém que você ama e fala assim, vai ser obrigado a me amar. Você vê se você quer esse amor. Não pode. A principal característica do amor é ele ser livre, né? Então, é isso que nós vemos aqui, né? Salvou pelo seu amor, pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade, né? Então, olha, você erra, Deus te perdoa, né? Você peca, Deus te redime, né? Você tem problemas, Ele te ajuda. Em tudo Ele é teu Pai, é teu Senhor, é teu Salvador, que te ilumina, que te dá luz. Mas se você não quiser nada disso, o que se vai fazer? Como ele diz aqui, infelizmente terminando aqui o nosso texto, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso se lhes tornou um inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Olha aqui, lê bem esse texto, mas eles foram rebeldes e entristeceram, contristaram o seu Espírito Santo. Por isso é que se lhes tornou um inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Olha aí, foi com prazer que Deus vê a morte dessas pessoas? Não, ele queria amá-las, ele queria recolhê-las, como o pastor recolhe o cordeiro, mas eles viraram cabras e só deram coices e gritaram e quiseram ir contra o Criador. Então ele sofreu por essa atitude da humanidade, ele mandou profetas, ele mandou mensageiros, ele mandou pessoas e eles mataram os mensageiros e se revoltaram contra tudo e contra todos. Então, aí fica o texto para você como reflexão. Nós temos vários textos, eu selecionei vários textos para a gente firmar bem o que é Edom. Esse é o arquétipo Edom, esse é o comportamento Edom. Muito bem, querido e querida, nós somos um movimento Consciência Hebraica. Eu queria agradecer a tua presença, nós estamos aí passamos um pouquinho, mas esses estudos são à vontade, para você refletir com calma, com paciência e ir ganhando consciência espiritual, não religiosa, não interessa-nos a religião, você pode frequentar o que você quiser, mas você vai despertando a consciência espiritual, a ética que o Evangelho produz na vida humana. Então nós agradecemos a você, nós somos um movimento Consciência Hebraica e queremos pedir a você, inscreva-se, indique o nosso canal, deixe o seu like, faça algum comentário, mande para algum amigo, o vídeo para que ele assista, para que ele desperte, se você gostar do trabalho. Nós estamos no Telegram, você pode entrar lá no nosso grupo, se você tiver o Telegram instalado, a gente publica tudo lá. Também estamos no Instagram e Facebook, precisamos melhorar muito as redes sociais, vamos encontrar aí voluntários que nos ajudem no momento certo, E nós queremos agradecer que Yeshua HaMashiach, que o nosso Yahvé Elohim Adonai transmita sua paz através do Messias para o teu coração, que te dê consciência, que você nesses poucos decênios da vida humana possa realizar a cristicidade e assim partir tranquilo, sabendo que é só o início da verdadeira e maravilhosa vida. Salem Aleikum, Shalom Adonai, que a paz do Eterno esteja no teu interior.